Resolução Normativa 2019. Altera a Resolução Normativa número 02, de 14 de maio de 2019, para regulamentar a atuação do Ministério Público de Contas nos procedimentos de emissão do alerta previsto no artigo 59, parágrafo 1º da LRF. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em segunda leitura. Resolução 2019. Institui e disciplina a Comissão Permanente de Jurisprudência no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em segunda leitura. Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazerem uso da mesma. Senhor presidente, eu gostaria só de solicitar a inversão de pauta, por gentileza. Ficasse para relatar por derradeiro. Sim, conselheiro, só solicitado o último seria a conselheira Raquel, não é? Da pauta de hoje. Ah, conselheiro, Alberto. conselheiro Alberto, Tá. se conselheiro Alberto teria algum problema que a pauta fosse invertida com o conselheiro Lancel? Então, deferido o pedido de Vossa Excelência. Tá. Passamos, então, pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, eu não tenho processos pautados para hoje. Pela ordem, conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, também atuado, eu também não tenho processos pautados para essa sessão de hoje. Pela ordem, conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar uma denúncia, o processo TC 2166 de 2018. Trata-se de denúncia formulada pelo FOCO, Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, em face do município de Delmiro Gouveia, processo constituído de cópias extraídas do processo TC número 10.375 de 2017. A presente denúncia noticia que o TRF da 5ª Região estaria prestes a liberar, ainda em 2017, valores superiores a R$ 1 bilhão a diversos municípios alagoanos, através de precatórios decorrentes de ações que tratam do Fundef, requerendo ação preventiva com o intuito de garantir que essas verbas sejam destinadas apenas à educação. Pleiteou o denunciante a. Cautelarmente, a suspensão da utilização dos recursos oriundos dos precatórios do Fundef por parte do município, até a deliberação do Pleno deste Tribunal quanto à efetiva destinação dos mesmos. B. A adoção de providências no âmbito do Tribunal de Contas de Alagoas para fiscalizar os municípios contemplados com recursos oriundos dos precatórios do Fundef, verificando a sua devida aplicação. Com o fito princípio de dar sustentáculo à peça de hipóteco, foi colacionado o relatório genérico do TRF da 5ª Região, constando relação dos municípios com os precatórios oriundos de verbas do Fundef em vias de pagamento, dentre os quais consta o município ora denunciado, Delmiro Gouveia. Informação fornecida pela Subsecretaria de Precatórios do referido Tribunal Regional. Salienta ainda o denunciante a preocupação com a má aplicação dos recursos noticiados, a exemplo de uso indevido e o consequente desvio de finalidade desses valores em situações idênticas por outros municípios alagoanos. As folhas 13 a 18 dos autos têm-se o parecer número 4488 de 2017, de lavra da 4ª Procuradoria de Contas de Alagoas, oriundo do processo principal 10.375 de 2017, no qual pugnou em síntese pela a. Expedição de juízo de admissibilidade, com expedição de tutela antecipada para determinar a imediata vinculação dos valores a serem pagos à educação. B. A citação do prefeito do município de Delmiro Gouveia para exercer o contraditório e a ampla defesa. C. A remessa dos autos aos órgãos técnicos de instrução deste tribunal. E, por fim, o retorno dos mesmos ao Ministério Público de Contas para parecer final. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade da presidência desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatora na data de 2 de maio de 2019, oriundos de outro gabinete, em razão da nova conformação de relatorias através do ato número 1 de 2019. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, essa matéria já é conhecida aqui, nossa,
trata-se de precatórios do Fundef, Supremo Tribunal Federal, TCU, todos os órgãos de controle já decidiram que essas verbas são vinculadas e que não podem ser pagas honorários advocatícios com ela. Portanto, o Ministério Público opina pelo prosseguimento da representação da denúncia até nos seus trâmites legais. Com a palavra, conselheira. Senhora Presidente, senhores conselheiros, considerando que esse é um processo similar a inúmeros outros que nós já relatamos aqui, como bem falou o doutor Gustavo, inclusive dessa própria denúncia do foco que originou inúmeros outros processos, cada um com o município, eu já trouxe inúmeros processos desse também, advindos dessa mesma denúncia. Eu peço vênia para deixar de fazer a leitura pormenorizada, tanto da competência quanto da admissibilidade e até da análise, por já ter sido um assunto muito debatido aqui. Queria apenas ponderar que, em que pese o processo de execução tombado junto à Justiça Federal, e aqui eu discrimino o número, se encontrar ainda em tramitação, porque esse processo ele é de 2018, a denúncia de 2017. Concluso para análise dos embargos declaratórios, é de suma importância a intervenção da nossa Corte no sentido de agir preventivamente, coibindo o uso indevido de valores tão representativos para a educação dos municípios. Ou seja, o processo está na Justiça, né? Ele vai ser decidido, ele está bloqueado pela ação da Justiça, mas a qualquer momento essas verbas elas podem ser desbloqueadas. Então, o Tribunal de Contas deve intervir no sentido de evitar que haja um prejuízo quando essas verbas forem transferidas para os respectivos municípios. E aí, esse processo ele também tem o pedido de medida cautelar, né? Nos autos, foi feita a consulta do andamento do processo no site da Justiça Federal. Tem uma decisão de lavra do juiz federal da 2ª Vara, Dr. Ricardo Luiz Barbosa de Sampaio Zagallo, datada de 8 de outubro, mantendo ainda a ordem de bloqueio sobre o valor total do precatório. Então, por todo exposto, é fácil verificar que os requisitos para a concessão da cautelar, né, quais sejam a possibilidade de grave lesão ao erário, bem como o risco de ineficácia da decisão de mérito, pode tornar inviável a recuperação dos valores, caracterizando, inclusive, desvio em sua utilização, o que impõe providências com vistas a garantir a efetividade do cumprimento de uma futura decisão de mérito deste egrégio tribunal. Sendo assim, senhora Presidente, senhores conselheiros, o meu voto é o mesmo do que já foi dado aqui em outras circunstâncias, no sentido de conhecer da presente denúncia, uma vez que satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, previsto no artigo 190 e seguintes da Resolução 3 de 2001, do Regimento Interno, e deferir a medida cautelar requerida para determinar que o atual prefeito do município de Delmiro Gouveia, senhor Heraldo Joaquim Cordeiro, quando da liberação dos recursos provenientes da complementação da União ao Fundef/Fundeb, faça o recolhimento integral dos valores à conta bancária do Fundef, conforme previsão constante no artigo 17 da Lei 11.494 de 2007, com utilização exclusiva na destinação prevista no artigo 21 da lei supracitada e na Constituição Federal, artigo 60 do ADCT, inclusive se abstendo de efetuar qualquer pagamento a título de honorários advocatícios, com verba carimbada do fundo em questão, até decisão de mérito por esta Corte. Citar o atual prefeito do município, para que no prazo de 15 dias informe se já recebeu algum valor oriundo do precatório vinculado ao Fundef e, em caso positivo, qual valor, em qual conta fora depositado e qual destinação lhe foi dada, anexando os extratos bancários para a devida comprovação. E, no caso do não recebimento dos valores referidos no subitem 29.3.1, informe qual o montante a ser recebido oriundo da ação executória em tramitação TRF da 5ª Região, a qual versa sobre recursos provenientes dos precatórios do Fundef. Isso porque a denúncia ela é ampla, genérica. Fizemos uma consulta sobre o valor, mas a gente quer a certificação pelo próprio prefeito, né? Aproximadamente em torno de 56 milhões no caso do município de Delmiro Gouveia. Determinar o retorno dos autos para anteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas e da publicidade da presente determinação. Esse é o meu voto, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Esse processo não seria competência da Câmara, por se tratar de representação? É a minha dúvida. Não, então, esse processo, eu tenho vários processos advindos dessa denúncia. Uns já foram relatados na Câmara, mas o valor desse ultrapassa o valor de responsabilidade da Câmara e passa para o Pleno. Senhora Presidente, como eu tenho alguns processos com esse mesmo teor, eu gostaria de pedir vistas do processo. Que eu estou adiantando meu voto, acompanhando em todo a relatora. Sim, que seja registrado a antecipação de voto do conselheiro Anselmo, acompanhando o voto da relatora, e que o processo seja encaminhado à conselheira Maria Cleide em vista. Eu vou só fazer uma alteração que precisa aqui em um dos dispositivos e encaminho para a pessoa. Agradeço. Ainda com a palavra a conselheira Ana Raquel. Senhora Presidente, eu tenho para relatar também o processo TC 6429 de 2019. Trato o presente processo de pedido de instauração de tomada de contas especial das contas anuais da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, relativas ao exercício financeiro de 2016, em razão da omissão de prestá-las, detectada com base em informações advindas do gabinete do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, requerida pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Em razão de diligência, apurou-se que as contas da Assembleia Legislativa referentes aos exercícios de 2005 a 2013 foram devidamente prestadas e autuadas sob o número TC 4060 de 2015. Porém, inexiste processo tendo como objeto as contas dos exercícios financeiros de 2014 a 2016. Abstrai-se ainda dos autos que as contas referentes ao exercício de 2005 já são objeto de tomada de contas especial, autuada como processo TC 7816 de 2016, restando a necessidade de abertura de procedimentos referentes aos exercícios de 2014 e 2016, processados em autos autônomos, sendo o presente feito referente apenas às contas de 2016. É consenso que a não apresentação da prestação de contas anual, das prestações de contas anuais à autoridade administrativa competente, em se tratando de um dever-poder, ensejará na adoção de medidas impositivas do levantamento e fiscalização da aplicação dos recursos públicos manejados pela Assembleia Legislativa através de tomada de contas especial. Assim, tem-se que a tomada de contas especial é um instrumento a ser utilizado, excepcionalmente, em situações pontuadas na legislação, a exemplo de omissão do dever de prestar contas, dentre outros, devidamente elencados no artigo 11 da Lei 5.604 de 94, nossa lei orgânica, que eu faço aqui a transcrição e peço vênia para deixar de fazer a leitura. Diante do exposto, a presente tomada de conta especial é atribuível ao presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa à época, o ex-deputado estadual Luiz Dantas. Pleiteou o Ministério Público de Contas, em síntese, a. O recebimento desta petição pelo gabinete do conselheiro relator para instauração de tomada de conta especial com relação às contas anuais da Assembleia Legislativa de Alagoas, ano 2016, a expedição de portaria com a designação dos servidores responsáveis pela execução da tomada de contas especial, a citação do responsável pela infração, deputado estadual Luiz Dantas, para conhecimento da instauração da tomada de contas especial, que ao final seja emitido parecer conclusivo pelos órgãos competentes e remessa dos mesmos ao gabinete do conselheiro relator, e que os responsáveis pelos ilícitos, se constatados, sejam citados para apresentação de defesa e ou requeram provas, sejam citados para apresentação de defesa e ou requisição de produção de novas provas. E ainda, encerrada a instrução processual, a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para parecer de mérito. Esse é o relatório, senhora Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, a nossa lei orgânica e o nosso regimento eles fazem uma confusão entre tomada de contas ordinária e tomada de contas especial. Tomada de contas, que seria, nesse caso, ordinária, é quando o poder não presta contas. E a tomada de contas especial seria um procedimento voltado mais para quantificar dano, aplicável mais nos casos de convênio, estou falando em relação ao TCU, de repasse de verbas da União. Mas nossa lei orgânica não faz essa distinção. Trata tudo no mesmo artigo. Às vezes chama que é tomada de contas ordinária, o que seria ordinária, alguns tribunais chamam de ordinária, com a especial. Então, seria um bom momento da nova lei orgânica, que está sendo gestada, tratar os institutos de forma diferente. O Poder Legislativo não prestou conta, o Tribunal toma contas, vai lá
e instrui o processo com todos os documentos que deveriam ser anexados e não foram. Tomada de conta especial seria aquele procedimento verificado o dano ou a não prestação de conta de uma verba de convênio, por exemplo, seria instaurada a tomada de conta especial, que, em regra, é feita pelo próprio gestor. Não tem cabimento o presidente da Assembleia instaurar a tomada de conta contra ele mesmo. Então, essa tomada de contas, mas ressaltando que a culpa é do regimento interno e da nossa lei orgânica, que não faz distinção entre os institutos, essa tomada de contas agora seria, tecnicamente, vamos dizer, mais apropriada à tomada de contas ordinária. Ou seja, o tribunal vai lá e exige que o Poder Legislativo faça a prestação de contas. Verificado o dano, aí sim seria feita uma tomada de conta especial. Fazendo só essa ressalva do ponto de vista aqui normativo nosso, que tem essa impropriedade, o Ministério Público opina para que se dê seguimento a esse processo de tomada de contas. Com a palavra, conselheira. Temos que a obrigatoriedade de prestar contas está inserta no texto constitucional em seu artigo 70, parágrafo único, abro aspas, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Do outro norte, tem-se que incorre em erro aquele que deixe de cumprir com o disposto no artigo supracitado, conforme estabelece o já citado artigo 11 da Lei 5.604 de 94, resultando na necessária instauração de tomada de contas especial. Ademais, a Carta Magna de 88, em seu artigo 71, caput, inciso 2º, e no artigo 75, incumbe ao TCU, aos Tribunais de Contas Estaduais do Distrito Federal e dos municípios por simetria, a competência para julgar as contas que envolvam recursos públicos. Vejamos, e aqui eu transcrevo dispositivos que com certeza já é de conhecimento de todos, motivo pelo qual eu deixo também de fazer a leitura. Corrobora também com essa determinação a Constituição do Estado de Alagoas, em seu artigo 97, inciso 2º. No outro norte, o próprio regimento interno do nosso tribunal, em seus artigos 117 e 129, deixa sob a incumbência do Tribunal de Contas a instauração de tomada de contas especial, conforme transcrevemos, e aqui no artigo 117, inciso 1º, no caso da omissão do dever de prestar contas. Não atendida, no parágrafo único, ainda dispõe que, não atendida a medida prevista no caput do artigo, o Tribunal de Ofício instaurará a tomada de contas na forma estabelecida neste regimento. No artigo 129, ele dispõe que a tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal será iniciada com a expedição de portaria pelo presidente do Tribunal e obedecerá aos seguintes procedimentos, e aqui eu cito todos os procedimentos que devem ser seguidos quando instaurada a respectiva tomada de conta especial. Em caso, tem-se a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas como jurisdicionada deste tribunal e, observando o constante do artigo 39, inciso 9 da Resolução 3 de 2001, nosso regimento interno, é de competência do Tribunal Pleno a determinação de instauração da presente tomada de conta especial. Vejamos, compete ao Tribunal Pleno, e em seu inciso 9, determinar e decidir sobre as auditorias em órgãos sujeitos à sua fiscalização. Assim, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar a instauração da presente tomada de contas especial. Passo, então, à análise. Jacobi bem define a tomada de contas especial como sendo um processo excepcional de natureza administrativa que visa apurar responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao erário. No mesmo diploma, disse que a tomada de contas é, na fase interna, um procedimento de caráter excepcional que visa determinar a regularidade na guarda e na aplicação dos recursos públicos e, diante da irregularidade, na fase externa, um processo para julgamento da conduta dos agentes públicos. A tomada de contas especial, e aqui eu vou mencionar sempre o TCE, para simplificar, tem por objetivo apurar responsabilidades por ocorrência de dano à administração pública em qualquer instância, com levantamento de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento. Em regra, a TCE deve ser instaurada pela autoridade competente do próprio órgão ou entidade jurisdicionada, responsável pela gestão dos recursos, em fase de pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a materialização do dano, depois de esgotadas as medidas administrativas internas com vistas à recomposição do dano erário ou à elisão da irregularidade. A TCE pode igualmente ser instaurada por recomendação dos órgãos de controle interno ou por determinação do próprio tribunal, nos casos de omissão na prestação de contas ou inércia na instauração da TCE pelo gestor.
e pode ser ainda oriunda da conversão de outros processos de controle externo, tais como denúncia, representação, inspeção, auditoria e processos de registro de atos de pessoal. Abstrai-se dos autos que a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas deixou de apresentar perante esse tribunal as contas referentes aos exercícios financeiros de 2014, 15 e 16. Entretanto, as contas referentes ao exercício financeiro de 2015 já são objeto de tomada de conta especial atuada sob o TC 7816 de 2016, restando a instauração da tomada de contas referentes aos exercícios 14 e 16. Em razão da singularidade da matéria, há necessidade de que as tomadas de contas tenham seu processamento em autos distintos, servindo este apenas ao exercício financeiro de 2016. Ressalte-se que, no presente caso, a Assembleia Legislativa se omitiu no dever de prestar contas, ensejando no poder dever desse tribunal em instaurar a devida tomada de contas em consonância com os normativos legais. E assim, senhora presidente, senhores conselheiros, por todo exposto, o meu voto é no sentido de determinar a instauração de tomada de contas especial referente às contas anuais da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, exercício 2016, encaminhar os presentes autos à presidência desta Corte para a expedição de portaria, designando os servidores responsáveis pela referida tomada de contas especial nos termos do artigo 129 caput da Resolução Normativa 3 de 2001 do nosso regimento interno, citar o ex-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o ex-deputado estadual Luiz Dantas, para que tome ciência da instauração do processo e, no prazo de 15 dias, querendo, preste os esclarecimentos necessários nos termos do artigo 129, inciso 1º da Resolução Normativa 3 de 2001, determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento de todo o procedimento e emitido o relatório conclusivo e dar publicidade da presente determinação. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Aprovado. Não tem mais processo, senhor presidente. Precisa. Pela ordem para relatar, conselheiro Alberto. Não. Esperando concluir. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público, todos que nos assistem, trago aqui proposta de decisão para que Vossas Excelências deliberem. Trata-se de um recurso de reconsideração. Vou fazer uma explanação rápida a respeito. Trata de decisões de aplicação de multa por não cumprimento no prazo regulamentar relativo ao FUNCONTAS, né? Só que a decisão que foi exarada não obedeceu o contraditório prévio e ampla defesa, né? Que foi previsto, inclusive, numa resolução. Então, é por isso que eu estou trazendo esse processo aqui para ser apreciado esse recurso de reconsideração. E trata-se da unidade CEPLAN, Secretaria de Planejamento, o processo 7.336 de 2011, o responsável e o recorrente, senhor Júlio Sérgio Maia Pedrosa Moreira. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo gestor Júlio Sérgio Maia Pedrosa, em face de sua penalidade, por não ter enviado no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas cópia dos contratos firmados com as empresas Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Conserlog, Comércio e Serviços Logística LTDA, Alberflex Indústria de Móveis, Central de Distribuição GH LTDA. Ocorre que o gestor não foi devidamente notificado para apresentar defesa prévia. O Tribunal Pleno desta Corte decidiu, em acórdão 2045 de 2011, pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 810,50, sendo este notificada a decisão através do ofício de número 184 de 2011, FUNCONTAS, juntamente com a guia de recolhimento da multa. Constante se observa as folhas 20, o aviso de recebimento datado de 13 de 12 de 2011, para que fosse procedido o devido pagamento. Cientificada a decisão, o gestor apresentou o pedido de reconsideração em 21 de dezembro de 2011, tempestivo, com as informações de que as cópias dos contratos requisitados foram enviadas dentro do prazo regulamentar, e fez o requerimento de praxe e instruiu o pedido com documentos pertinentes. Em ato contínuo, os autos foram encaminhados pelo relator à época
a Procuradoria Jurídica, até então, que exarava parecer. O Ministério Público de Contas, por meio de seu parecer de número 72, de 2015, da 6ª Procuradoria de Contas, opinou pelo seguinte: conhecimento e acolhimento da defesa justificativa para, data vênia, declarar a nulidade do acórdão número 2045-2011 por ofensa ao artigo 5º, 55, inciso 55 da Constituição da República e artigo 51º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, restabelecendo-se o início do processo para facultar ao interessado o contraditório prévio, nos termos da Resolução Normativa número 10 de 2011. É o relator, a senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina para que seja anulada aquela decisão por não obedecer o contraditório e que se restabeleça o início do processo, se não ocorrer prescrição, né? Porque não estou com o processo aqui em mãos, mas creio eu aí que dentre esse trâmite desse processo deve ter havido aí alguma prescrição intercorrente, talvez. Então, o Ministério Público nesse sentido, que seja anulado o acórdão, reiniciado o processo, se não ocorrer a prescrição aí nesse meio tempo. Com a palavra o conselheiro. Exatamente, doutor Gustavo. Inclusive, para a questão de lógica de prudência, verifiquei antes, mas realmente não houve prescrição nem intercorrente e tampouco a quinquenal. Por isso que realmente eu estou trazendo. Então, como é uma matéria relativamente simples, já foi explanada, eu vou ao dispositivo, a proposição de decisão para o dispositivo para Vossas Excelências. Então, eu proponho que Vossas Excelências decidam declarar a nulidade da decisão proferida no acórdão 2045-2011, relatado na sessão plenária deste Tribunal de Contas em 13 de junho de 2011, devido à violação aos princípios do devido processo legal da ampla defesa do contraditório, por não notificar o gestor para apresentação da sua defesa prévia, cesseando assim a sua possibilidade de defesa. Citar o senhor Júlio Sérgio Maia Pedras Moreira, gestor da Secretaria de Planejamento e Orçamento no exercício de 2010, para que, querendo, apresente manifestação de defesa no prazo de 15 dias, contados da notificação postal com aviso de recebimento, em virtude dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do cumprimento da resolução normativa desta Corte. Que seja dada publicidade ao presente acórdão para os fins de direito e determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete do relator, a fim de instruir o feito. É assim como eu proponho a decisão, senhoras e senhores. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Com a palavra, conselheiro. Conselheiro, aí no caso é um recurso da parte em que ele está alegando que não teve chance ao contraditório. É isso? Não. Ele não alegou isso. Não alegou isso. Ele alegou que entregou tempestivamente. E Vossa Excelência está verificando que não foi obedecido. Exatamente. Aí, no parecer do Ministério Público, ele levanta, né, essa preliminar, que é a principal, né, Sim. Da legalidade. Então, na realidade, em função disso, que eu não apreciei, inclusive, nesse momento, porque foi infringido uma cláusula pétrea da Constituição. Essas são aquelas multas anteriores que a gente submetia ao contraditório diferido até então. Exatamente, conselheiro. Exatamente. Não era dado a oportunidade da defesa prévia. Antes de aplicar a sanção. Antes de aplicar a sanção, exatamente. Primeiro eu aplicava a sanção e depois é que se comunicava. Vossa Excelência está trazendo para que se dê continuidade ao procedimento livre de serviço e demais verificações posteriores. Exatamente, em função de, no processo, não ter verificado a ocorrência da prescrição, como bem colocou o doutor Gustavo, né? Verifiquei, não houve a prescrição intercorrente e nenhuma quinquenal. Então, por isso que eu estou trazendo para, como proposta de decisão, né, que Vossa Excelência deliberem para a anulação do acórdão por ter ferido a cláusula pétrea da Constituição e seja reiniciado o processo.
É porque tem uma questão que já discutimos a respeito, mas aí houve um recurso da pessoa e Vossa Excelência reconheceu de ofício, não foi uma análise de Vossa Excelência de ofício na íntegra dos autos. Foi exercitado o direito à resignação, por assim dizer, do gestor. É uma situação diferenciada porque tínhamos discutido a questão do tribunal reconhecer de ofício alguma irregularidade, alguma ilegalidade de suas decisões. E que a gente costuma discutir que, considerarmos que houve um julgamento que transitou em julgado, não teria condições do tribunal rever de ofício uma decisão sua. E isso ainda é matéria de polêmica, mas nesse caso parece ser uma situação diferente. E desse modo, mesmo correndo o risco, talvez salutar, daquelas pessoas que foram sancionadas e até daquelas que já vieram a verter os recursos da sanção ao tribunal, a possibilidade de tê-lo devolvido. Claro, evidentemente, talvez, doutor Gustavo, deixe não ultrapassado o prazo quinquenal para cobrar a devolução do tribunal. Dessa forma, já antecipando o meu voto, eu acompanho Vossa Excelência. Ainda em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho a proposta de voto do conselheiro. Conselheiro Fernando. Acompanho a proposta de voto, evidente, conselheiro relator. O conselheiro Anselmo já manifestou o seu posicionamento. Conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator também, senhora. Aprovado a proposta de voto trazida pelo conselheiro Alberto. Senhora Aprovado. Presidente, não tenho mais nenhum processo, apenas esse para hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas. Excelência, eu tenho processo 6428 de 2019, na mesma toada daquele já relatado pela senhora Raquel, me deixa até aqui mais confortável para fazer um relato mais simples e, ao final, trazer meu entendimento a respeito. Tratam os autos, Excelência, de representação, por assim dizer, formulada pelo Ministério Público junto à Corte de Contas, tendente à instalação de tomada de contas especiais pelo Tribunal de Contas para a verificação da omissão do dever constitucional de prestar contas do gestor da Assembleia Legislativa do Estado no exercício financeiro de 2014. O Ministério Público, após tratar da conceituação e aplicação do Instituto da tomada de contas especial, pormenoriza a sua forma de utilização pela Corte de Contas alagoana, informando-se de sua competência à instauração direta. Possamos aqui dizer, com base nos dispositivos contidos nos artigos 11 de nossa lei orgânica e 117 do regimento interno, especificamente o seu parágrafo único. Discorre ainda do dever constitucional das Cortes de Contas de julgar, à exceção das contas do Executivo, as tomadas dos outros responsáveis pela gestão de recursos públicos, dentre eles também as contas do gestor da Assembleia Legislativa, não podendo a Assembleia Legislativa, por ponte própria, fazê-las, já que é uma determinação, é uma competência constitucional desta Corte de Contas. E, por não ter observado a presença das contas do gestor da Assembleia Legislativa do Estado no ano de 2014 na Corte de Contas, assim como também de outros anos, requer o Ministério Público, dentre outras medidas, a instalação da TCE.
Excelência, esse é o meu singelo relatório a respeito do tema. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, eu reitero o parecer que eu proferi oralmente no processo anterior, só fazendo a distinção entre tomada de contas simplesmente dita e tomada de conta especial, que como eu disse naquela oportunidade, é fruto da nossa legislação, que ela confunde os institutos. Mas, no mais, o Ministério Público opina na mesma medida para que seja dado prosseguimento à tomada de contas especial. Com a palavra o conselheiro. Excelência, eu pediria para saltar a questão da competência e da admissibilidade, porque muito evidente, muito clara na questão de julgamento das contas de gestores, à exceção do gestor dos poderes executivos municipais e estadual, nas quais nós emitimos um parecer prévio. E nas outras nós, de fato, julgamos. E, claro, com a novidade, até no julgamento que fazemos atualmente, da conta dos gestores municipais, na parte que é cabível a questão da pessoa poder ser candidato ou não, também hoje a Câmara tem um papel fundamental de julgar ou, aqui, palavras minhas, rejulgar. Mas, sendo assim, Excelências, é muito claro que o texto constitucional estadual é muito claro a afirmar que essa competência de julgamento das contas dos gestores, ela é exclusiva, neste caso, do Tribunal de Contas. Mas já visto que até essa ideia ela é de reprodução obrigatória da norma constitucional, e não poderia ser diferente. Assim, de fato, como afirma, eu estou aqui fazendo um resumo, o Ministério Público cuida-se de poder, dever da Corte, que se faz realidade pela necessária obrigação do relator responsável em tomar todas as providências tendentes ao seu julgamento, seja ele em qual instância for. Quando omissa a autoridade em prestar as contas, tem também o tribunal o dever de tomá-las, através de procedimento adequado, conforme consubstanciam o artigo 8º da Lei Orgânica e toda a seção 1ª do capítulo 1º do título 8º do Regimento Interno, especialmente, Excelências, quanto à tomada de contas especial, os seus artigos 117 e 118, sem nos olvidar do disposto no artigo 129, dentre outros que tratem da matéria previstas no Regimento Interno. Verifica-se nos autos situação inusitada, informada pelo diretor da DEFAFOI, à época, o senhor Carlos Gilberto de Andrade Lira Neto, em 11 de agosto de 2017, de que a Assembleia Legislativa do Estado enviara em um único processo e de 2015, entre aspas, os processos de prestações de contas suas do exercício de 2005 a 2013, folha 30 dos autos. Vejam só, em uma única assentada foi enviada para esta Corte de Contas as contas da Assembleia relativas aos exercícios de 2005 a 2013. É inusitado. Vossas Excelências tenho certeza que foram agora tocadas com relação a isso. Na mesma informação também consta que a Assembleia não enviou, até então, não sei se hoje existe, mas até então, a instalação dos autos e a informação dada pela diretoria técnica competente, as prestações de contas dos exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016. Tem a doutora Raquel, parece ter tratado das contas de 2015. Excelência, é importante evidenciarmos, até por uma questão da atuação ou não, que nos exercícios de 2008, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e aqui eu posso ser aqui consertado, evidentemente, se cometi algum equívoco,
2014, exercício de que cuidam estes autos, os autos 64 e 28 de 2019, é do presidente do órgão legislativo estadual, o senhor Fernando Ribeiro Toledo, hoje conselheiro desta Corte de Contas, conselheiro desde 2015. Ao considerarmos, excelências, que as prestações de contas são de ordem pessoal, eu não vou muito distante. Cito apenas o artigo 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Isto é, não seria o órgão a prestá-las, e sim o seu gestor. Então, é fato, quando se fala hoje de forma técnica que o município prestou contas, na verdade, o gestor do município prestou suas contas. O presidente da República prestou suas contas. E assim vale para os demais poderes. O presidente do Tribunal de Justiça prestou suas contas. O presidente da Assembleia, e aí podemos até considerar aí, ou a sua mesa diretora, prestaram suas contas. Essa é a forma correta de se entender o correto funcionamento do controle externo quanto a esse tema. Retomando, isto é, não seria o órgão a prestá-las, e sim o seu gestor. Resta-nos, então, evidente que, de fato, a Assembleia, Rexios, ou melhor, os seus gestores, e até o momento da instalação desses autos, nunca prestaram suas contas ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É uma constatação, não tem nenhum juízo de valor nisso. O que revela um flagrante desrespeito ao órgão técnico de controle externo, que é o Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista as suas competências constitucionais e, entre outras, até conduta possivelmente tipificada na Lei de Improbidade Administrativa, o dever de prestar contas, ou a obrigação, ou até o direito não exercido. A jurisprudência, tratando sobre a competência das Cortes de Contas relativas ao seu funcionamento constitucional, inclusive quanto às próprias atuações dos órgãos, atuações dos órgãos legislativos, porque todos nós sabemos que, de fato, o Tribunal de Contas, ele não é o titular do controle externo, ele é mais um ator, a gente pode classificá-lo como um órgão técnico do controle externo, mas o titular desse controle externo, assim como de fazer as leis, é o próprio Poder Legislativo, quer federal, quer estadual, quer municipal e distrital. Inclusive, retomando quanto às próprias atuações dos órgãos legislativos, naquilo que podem ou não fazer no desempenho do controle externo. São elas, cito aqui apenas, pode existir mais, apenas 4. A ADI 3715 de Tocantins, a ADI 1779 da Paraíba, a ADI 1964 do Espírito Santo e a ADI 849 de Mato Grosso. Sem falar aqui, evidentemente, da ação de inconstitucionalidade do Estado de Sergipe, trazido na manifestação do Ministério Público, que atua junto à Corte. Excelências, sem mais delongas, visto posto, é evidente que não me resta outra situação a não ser trazer o voto, acolhendo, devido aqui a obediência a toda a parte de admissibilidade, a representação ministerial e determinar os procedimentos necessários neste momento e no que couber do artigo 129 do Regimento Interno, especialmente determinando ao presidente da Corte a imediata expedição de portaria para a instauração do procedimento, a citação do gestor da Assembleia do exercício de 2014 para querendo se manifestar, conforme o seu inciso 1º, e a
emissão da portaria conforme o caput do artigo 129, assim como a composição de equipe de servidores lotados na respectiva diretoria técnica competente para a realização de auditoria no órgão relacionada ao exercício financeiro de 2014, na forma da seção 8ª do capítulo 2º do título 8º do nosso regimento interno. Excelência, esse é o meu voto. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Eu não posso me manifestar nesse voto, porque é uma ação contra a minha pessoa, né? Então, infelizmente, eu estou impedido de me manifestar. Conselheira Ana Raquel. Acompanha o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanha o relator, senhora presidente. Aprovado. Excelência, sem mais pauta para hoje. Concluída a pauta desta sessão, passamos, então, ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros. Com a palavra, a conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, na verdade, não se trata nem de explicações pessoais, na verdade, eu trago aqui uma situação, uma questão de ordem mesmo, de uma circunstância que aconteceu e que há um impasse entre mim e o conselheiro Anselmo a respeito de que providências tomar, e eu resolvi trazer para que a gente possa discutir o assunto. Eu acho que é uma circunstância que talvez já tenha acontecido e tenha se definido por conta de cada conselheiro, como eu acho que eu faria caso não tivesse acontecido o que aconteceu depois, então é importante que isso seja definido. Trata-se de um processo de defesa, de um processo FUNCONTAS que já fora relatado. Então, esse processo FUNCONTAS, ele foi relatado na Câmara. O processo é da relatoria do conselheiro Anselmo, mas eu fui voto divergente e o voto divergente foi vencedor. Então, eu fui a redatora do acordo. Essa defesa, ela chegou posteriormente ao julgamento do processo. E ela chegou para o gabinete do conselheiro Anselmo. E o conselheiro Anselmo, ele encaminhou para mim por ter sido o meu voto divergente. Eu entendi e continuo entendendo que esse processo continua sendo da relatoria dele. Eu fui voto divergente e fui a redatora do acórdão, mas que eu não passo a ser a relatora do processo. Mas o conselheiro Anselmo entende diferente e aí a gente ainda discutiu o assunto, mas não chegamos a um consenso. Então, decidimos por trazer esse processo, ele está comigo, né, porque ele foi encaminhado, eu não devolvi, e digo, eu vou trazer a questão para que a gente possa discutir e ser uma decisão plena, inclusive com a manifestação do Ministério Público a respeito desse assunto, para que eu possa dar o encaminhamento ao processo, que, na verdade, nesse caso específico, não vai trazer qualquer prejuízo ou mudança no processo, porque o processo ele foi relatado e ele foi relatado pela prescrição. Mas eu acho que é importante que seja definido, porque poderia não ser, né? Poderia ter sido pela aplicação de multa e aí a defesa ter chegado posteriormente, enfim, é uma questão que eu acho que pode ser até recorrente, acontecer de vez em quando, e eu acho que é importante a gente definir. Excelência. Com a palavra, conselheira Anselmo. Excelência, de fato, já conversamos com a doutora Raquel a respeito. Não discordo que ela tenha razão nas ponderações dela, mas eu aqui trago uma situação semelhante, que são as aplicações das multas com o contraditório a posteriori, no intuito de apenas reforçar que era uma praxe do tribunal até então. E essa questão do voto vencedor até então era uma praxe daquele que era vencido, aquele que venceu levava o processo. Pelo menos sempre se deu dessa forma. É uma prática equivocada? Eu também acredito equivocada, porque, a rigor, nem sempre somos vencidos integralmente no mérito. E, neste caso, apesar de ser
um voto que no mérito fomos integralmente vencidos, na verdade, o processo ele não deixaria de pertencer ao relator natural. Acho que é uma oportunidade de nós reavaliarmos e adotar o procedimento correto, tecnicamente correto. E parece-me que foi assim que eu, como mistura Raquel, que até então era essa praxe do tribunal, o vencedor levaria o processo. E acredito que Vossas Excelências também saibam dessa situação tanto quanto esdrúxula, mas é do que acontecia. Mas está da liberação nossa de que não é porque uma coisa vem errada sempre que tenhamos a oportunidade de consertá-la que não possamos fazer. Meu entendimento é, se temos a possibilidade e vamos adotar a postura correta, tecnicamente correta, eu aqui já adiro às ponderações da doutora Raquel, para que adotemos dessa forma. Até porque a questão tecnicamente falando, da relatoria por acórdão, traz-se o voto do vencedor. Mas, em regra, o acórdão não é individual, o acórdão é uma decisão colegiada. Deveria ter uma instância técnica no tribunal a redigir o acórdão, que não ficaria nem como vencedor e nem como vencido. Este procedimento correto nos tribunais, mas até isso ser solucionado, e ainda assim fica hoje ainda autorizado que o vencedor redija o acórdão, mas sem um processo sair da relatoria natural, originária. É o meu entendimento, senhor presidente. Conselheiro Fernando, conselheira Maria Cleide, Ministério Público. Senhora presidente, se fosse um recurso de embargo de declaração, quem seria quem ia apreciar esse recurso? Eu acho que a resposta está aí. Há recursos que o elaborador da decisão ele não pode apreciar o recurso. Há isso no nosso regimento interno. Agora, assim de cabeça, eu tenho que ver. Eu estou com o regimento aqui, mas posso verificar. O exemplo de declaração daquele que emitiu a decisão. Seria Raquel. O voto vencedor, né? Sim. Mas veja, eu acho que aí a gente tem... eu acho que a resposta não poderia estar nessa pergunta. Porque, veja, vamos considerar que a gente está tratando de uma representação e que essa divergência tenha sido com relação à admissibilidade do processo. Certo? Que o conselheiro Anselmo tenha trazido um voto pela não admissibilidade e eu pela admissibilidade e tenha sido vencido, o pleno ou a Câmara tenha adotado o meu voto. Esse processo, ele não vai continuar comigo. Esse processo, ele volta para a relatoria do conselheiro. Mas eu estou achando que você me permita, que esse recurso, ele era contemporâneo, mas só chegou posteriormente, não foi isso? Posteriormente à análise? Acho que não, acho que ele chegou. Porque isso, sim, ele chegou no seu gabinete e posteriormente. Posteriormente ao processo vir a pleno. Então, se eu não tivesse trazido o processo, o recurso tivesse chegado antes, eu iria fazer você está correto. Mas isso aqui é uma situação também, não gostei de criticar, mas esdrúxula. Aqui é um processo. Mas tenho certeza que vocês ainda vão se deparar com os famosos termos de juntadas, que as situações continuam a ocorrer. O processo foi-se embora e chegou posteriormente o termo de juntada, às vezes com uma defesa, com recurso. E às vezes eu sou o relator natural, mas o meu processo foi ao Ministério Público para que ele verificasse alguma coisa, ou porque do trâmite normal, ou porque eu enviei, ou porque o Ministério solicitou. Quando chega um termo de juntada, onde está o processo? No Ministério Público. Aí o Ministério pode entender que ele não é o relator, que ele não vai juntar aquilo nos autos, que devolve ao relator para que junte. E se ele devolver antes do termo de juntada ser encaminhado para lá? Então, tudo isso
causa algum problema de funcionamento. Mas essa situação é apartada, só estou dizendo que pode